Nesses breves instantes, estar conversando um pouco, refletindo sobre a vida, ou a vida que habita em cada um de nós. Desde épocas remotas, quando eu era jovem, quando eu era criança, mas isso não faz muito tempo, a nossa mente não faz muito tempo, o tempo passa tão rápido, Eu acho que o problema é do tempo, não é da gente. Ontem nós tínhamos, hoje eu fui comprar um Guaraná numa mercearia lá próximo de casa, e eu disse, me dê um Guaraná daqueles que eu tomava quando ficava doente. A gente só tomava Guaraná quando ficava doente. E ele lembrou, o dono da venda até disse, eu também, só tomava Guaraná quando ficava doente. A gente fingia que estava doente para tomar o Guaraná. Então, desde épocas, acho que eu tinha 10, 12 anos, que eu sempre me questionava sobre os aspectos da vida, eu sempre tinha curiosidade em saber o que é que existia após a morte, o que é que a gente iria encontrar. Será que a vida realmente tem essa finitude? Será que a vida realmente é isso, nascer, crescer e apenas morrer e nada obter ou nada de alcançar após a nossa desencarnação? Os astros, as estrelas, a lua sempre foram realmente momentos até objetos da minha exploração mental. Então sempre ficava por ali questionando. Depois, acredito que aos 15, 16 anos, uma colega me convidou para assistir uma reunião espírita, uma palestra espírita em um centro espírita aqui na cidade de Caruaru. E daí me veio diversos questionamentos. Puxa, um centro espírita deve ter espíritos. Se o centro espírita deve ter manifestação espírita. E na hora eu retruquei para ela, eu disse, não, eu não quero me envolver com essas coisas. Eu acabei não aceitando o convite dali de imediato. Mas eu estava, na época, em busca de uma resposta para um determinado questionamento, um determinado problema que eu estava passando, e daí ela disse, seria bom se você fosse e assistisse uma palestra espírita. E daí também novamente me veio, ela trabalhava comigo, então era gerente do hotel o qual eu trabalhava, e aí todos os dias a gente se via e ela me fazia o mesmo questionamento. Olha, amanhã é o dia da reunião que eu te falei, da palestra. E daí eu disse, não, eu não quero me envolver. De repente você começa a mexer com essas coisas, só coisas ruins começam a aparecer. Quando você começa a lidar com espíritos, coisas ruins começam a aparecer na sua vida e de repente você não sabe das explicações. E aí retruquei. Alguns meses depois, eu aceitei o convite dela para ir para a palestra espírita e fui para a casa espírita assistir. Coincidentemente, o palestrante era Cícero Cabral, um membro também daqui da casa, um membro eterno do Bezerra de Menezes. Hoje morava aqui nas Rendeiras. Ele era palestrante, era trabalhador daqui do Bezerra de Menezes e hoje mora nos Estados Unidos, continua lá na doutrina espírita também. E daí a palestra dele foi tão empolgante, tão tocante, quando ele falava sobre Jesus, quando ele falava sobre algumas manifestações, sobre algumas dores humanas, as quais o Espiritismo acaba dando algumas explicações, algumas pistas para que a gente possa fazer esse mergulho interior com a matéria-prima que já existe dentro da gente, a gente somando com aquelas informações, e a partir daí fui elucidando muitas coisas. Eu fiquei muito empolgado nessa primeira reunião e comecei a ir mais vezes e comecei a descobrir que não tinha manifestação espírita. Esse misticismo que a gente acaba muitas vezes adentrando na própria religião espírita por conta muitas vezes dessas coisas sobrenaturais. A gente quer ir para obter uma informação X ou Y, a gente quer ir para saber se a gente vai se dar bem assim ou assado, ou se a gente está obsidiado, sim ou não, ou se vai acontecer algo bom com a gente. Isso acaba acontecendo por conta da herança cultural que a gente acaba carregando, Acho que em diversas reencarnações nossas pretéritas, a gente provavelmente foi buscar com respostas da divindade, tal o oráculo de Delfos que fazia, com quem eu vou casar? Será que esse meu negócio vai ter um resultado positivo?
Será que essa pessoa que está me fazendo mal vai se afastar de mim? Então, tantas coisas que as pessoas buscavam no passado e que ainda buscam atualmente, que acabam deturpando um pouco a nossa compreensão da religião, a nossa compreensão da doutrina espírita. E quando a gente adentra, o Espiritismo acaba nos convidando para o estudo, para a reflexão. Mesmo a gente não tendo muita costume da leitura, pelo menos nós aqui da América Latina, principalmente Brasil, está aí entre os 30º país em leitura. A Europa fica em primeiro, alguns países da Europa, Estados Unidos também, Escócia é um dos primeiros países onde se lê mais. Mas no Brasil nós temos uma grande dificuldade em adentrar em um livro, por isso a dificuldade muitas vezes da gente conhecer mais um pouco de uma determinada ciência. E Kardec, lá no item 15 da introdução do Livro dos Espíritos, ele vem falar justamente isso. O receio, o medo das pessoas quando adentram para conhecer o Espiritismo. Porque ali em 1857, quando Kardec lançou essa obra, foi fruto de um empenho e de uma dedicação de três anos mais ou menos, que ele começou a estudar em 1854. Em 1857 ele lançou o Livro dos Espíritos, através de uma pesquisa bem fundamentada, de uma pesquisa bem alicerçada ali com diversos espíritos, na realidade uma pleiade de espíritos que o assessorava através dessas respostas. Não é de se enganar que as pessoas da época que começaram a criticar, né, o trabalho, né, feito por Kardec, que não tinham o costume de adentrar no estudo da obra. Porque quando nós adentramos, quando nós começamos a estudar mais um pouco, a refletir, a comparar algumas informações com outras, pegar alguns livros da codificação de Emmanuel, de André Luiz, Adivinhos de Chico Xavier, de Joana de Ângeles também, né, Adivinhos de Divaldo Franco, a gente começa a ter uma noção da nossa estada aqui na Terra. É esse convite que Kardec acaba nos trazendo nesse item 15, que essa revelação da doutrina espírita não deve dar medo às pessoas, não deve levar as pessoas à loucura, tal qual a gente pensava no passado, que se adentrasse nesse mundo escuro, obscuro do espiritismo, a gente iria ficar louco porque iria estar mexendo com seres de outro mundo. E nada disso. Kardec veio apenas trazer para a nossa consciência, em termos, através de todas as informações pesquisadas por ele, a consciência nossa da imortalidade. Ele veio tirar, na realidade, essa superstição, esse misticismo que a gente tem e acreditar que é isso ou aquilo, ou que isso é coisa sobrenatural, é coisa do espírito, isso que está acontecendo. Então Kardec acabou trazendo revelações surpreendentes para nos trazer para a realidade da vida. A ideia do espiritismo é revelar esse mundo espiritual, que nada mais é do que os seres que aqui deixaram o seu corpo físico. Quem são os espíritos? Somos todos nós. Não posso acreditar nos espíritos, porque eu sou um espírito. Uma vez que eu perco a indumentária carnal, o corpo físico, só resta o espírito, só me resta. Então Kardec trouxe isso, né? Na época, aqueles fenômenos das mesas girantes, que acabaram servindo apenas de espetáculo para todas aquelas pessoas que iam ali no teatro olhar, dar gargalhadas. Kardec foi convidado para enxergar isso com um olhar mais apurado. E aí, certa feita, quando questionado, você que viu as mesas girantes, não achou interessante? Kardec disse, não acredito que mesas tenham cérebro. Não acredito que mesa tenha cérebro para pensar. Tem algo por trás aí. Foi quando ele descobriu o mundo espiritual, que provavelmente já tinha sido revelado para algumas pessoas, para vários povos, mas que as pessoas tratavam como algo do além, algo do outro lado. Mas não, somos nós.
O espírito, é claro, Divaldo, em uma palestra ontem, ele comentou, é claro que o espírito, quando desencarna, ele tem uma visão mais abrangente das coisas, porque ele perdeu ali a indumentária carnal e ele fica mais suscetível a diversas situações, mas ele não deixa de ser apenas o ser que habitou aqui a Terra, apenas perdeu o corpo, está ali chocado com a situação, porque mais não está fazendo mais parte do mundo material. Então nós temos que começar a perceber, através dessa obra magnífica do Livro dos Espíritos, principalmente nessa primeira parte que ele fala, que é a introdução. Geralmente, às vezes a gente pula a introdução, já vai logo para a história, já vai logo para as perguntas, mas a introdução das obras acaba nos dando, né, uma visão mais abrangente do que é que o autor espera com aquilo, o que é que o autor descobriu com aquilo, e isso acaba abrindo um pouco o nosso olhar para nos despertarmos, para começar a perceber algumas nuances ou alguns detalhes que venham no desenrolar das histórias. Freud, Sigmund Freud, pai da psicanálise, no livro Totem e Tabu, publicado em 1913, ele diz: a religião é uma ilusão. A religião é uma ilusão, porque tira o ser humano, tira o indivíduo da sua realidade, tira o indivíduo da realidade. E se refletirmos sobre essa reflexão de Freud, ele não estava totalmente errado. Talvez a gente pudesse corrigir, não é a religião que tira, talvez os religiosos, talvez os adeptos que não entenderam a essência da religião. Porque uma vez que eu adentro em qualquer religião e eu começo a não fazer nada, a não viver a realidade que habita na vida, os convites que a vida acaba nos convidando, né, as ações que a vida acaba nos apresentando através das pessoas, através das ações, através das perdas, através das traições, através de tantas coisas que a vida vai nos proporcionando, para que a gente possa aprender, para que a gente possa crescer. E aí, uma vez que eu adentro, muitas vezes, em uma religião, eu renego tudo aquilo e eu vou buscar em um Salvador, ou eu vou buscar em alguém, no Espírito, alguém para me livrar daquilo. Note que quando a gente está passando por uma situação que muitas vezes é uma situação dolorosa, ou uma situação qualquer, de algum embate, de alguma confusão, de algum conflito com alguém no trabalho, com alguém em casa, a gente sempre pede, né, a espiritualidade, isso é natural, pedir ajuda, né, mas essa ajuda vai vir através de algumas inspirações, para que a gente possa tomar a melhor decisão. Mas muitas vezes a gente quer que a solução já venha pronta. Então, toda vez que a gente espera que essa solução venha pronta, sem nenhum esforço nosso próprio, nós não temos nada a aprender com aquilo que a vida está nos apresentando. E o propósito da vida é a gente aprender, é crescer. É assim que a gente vai sair dessa vida melhor do que entrou. A gente não vai levar nada dessa vida material, mas sim as experiências que a gente adquiriu aqui. E as experiências que a gente adquiriu aqui só vai ser adquirida à medida que eu vou lidando com as situações. Seria muito bom, entre aspas, se eu estivesse passando por um determinado problema, esse determinado problema saísse, né, alguém viesse e solucionasse para a gente, o que é que a gente aprendeu com aquilo? Um aluno que vai prestar um teste num determinado curso, numa determinada faculdade, se ele cola na prova, alguém vai, faz a prova para ele, ele nada aprendeu. Terminou o curso e alguém fez as provas para ele, alguém fez os testes para ele. Quantas pessoas, né, a gente observa ou tem conhecimento que é necessário fazer um TCC, aqueles dissertação, uma tese, ao término de cada curso, de cada curso universitário, por exemplo, que às vezes as pessoas pagam para alguém fazer um TCC. Aquela pessoa deixou de aprender, deixou de adentrar em uma pesquisa que poderia o ajudar a entender melhor as disciplinas ou o curso o qual ele fez. Mesma coisa somos nós. É claro que tem diversas situações que é necessário que a ajuda externa venha e realmente nos carregue pelo braço, com certeza.
não vamos negar isso. É tanto que a gente está orando constantemente para que essa oportunidade comece a acontecer, esses espíritos comecem a nos ajudar cada vez mais, sem sombra de dúvidas. Mas o que a lei de Deus nos proporciona são as atividades, não são conflitos, não são... Porque quando a gente julga as situações de boas ou de maus, a gente está realmente ali nos impactando negativamente na visão que a gente tem daquele problema. Às vezes a gente está dentro em uma situação, aí depois a situação é tão ruim de passar, ela vai ser o dobro de ruim de passar, porque a gente já entra com aquela carga negativa. Mas muitas vezes tem situações que a gente enfrenta, a gente diz, puxa, não foi assim tão ruim não, eu achava que ia ser pior. E quantas vezes nós passamos por algumas situações complicadas, passamos por elas e depois a gente diz, puxa, eu não sei onde eu fui buscar forças para suportar ou para passar por determinadas atividades. Por aí a gente tira que a gente tem diversas habilidades, diversas competências dentro de cada um de nós. E essas habilidades precisam ser constantemente exercidas para que a gente possa, como eu falei, sair dessa vida melhor do que entrou. Se a gente pedir à divindade paciência, o que é que pode a divindade nos proporcionar? Atividades que a gente possa praticar, que gere em nós a habilidade da paciência. Agora, às vezes a gente quer que tenha paciência, a gente acha que a paciência é a ausência de problemas. A gente acha que a paciência é a ausência de coisas que possam vir ali e nos desestruturar. Na realidade, não. A habilidade da paciência, quando a gente pede a espiritualidade, ela vai nos proporcionar atividades constantes para que a gente possa ir treinando. E a partir daí a gente vai criando. Então aquele problema que no passado dava uma nota 10 de tanta força ali, hoje aquele mesmo problema a gente dá uma nota 3, dá uma nota 2, a gente passa mais suavemente pelas mesmas situações que a gente passava anteriormente. E é assim que a humanidade cresce, é assim que o mundo vai migrar de provas e expiações para o mundo de regeneração. Não é o aspecto físico, é os seres que aqui estão, é a mentalidade das pessoas que aqui se encontram. E todos nós estamos, como diz Emmanuel no livro Pronto Socorro, lá na mensagem 23, no início da mensagem ele vai dizer, todos nós, se fôssemos criaturas elevadas, nós já estaríamos habitando mundos superiores. Emmanuel no início da mensagem, no livro Pronto Socorro, psicografia de Chico Xavier, mensagem 23. Se nós fôssemos espíritos elevados, não estaríamos na Terra, estaríamos habitando mundos superiores. Por isso nós precisamos abrir um pouco os nossos olhos e começar a agir mesmo com as nossas imperfeições. Mesmo com as nossas imperfeições, porque nós somos seres humanos de erros e acertos. Então, nossos erros, nossos acertos, às vezes as pessoas dizem, puxa, eu gostaria muito de voltar no passado e apagar. Esses dias um colega estava dizendo isso. Eu queria voltar no passado e apagar esse tudo. Se você voltasse e apagasse, hoje você faria novamente a mesma coisa, porque você não ia ter aprendido nada. A gente só tem uma visão diferente das coisas hoje porque a gente fez algumas coisas no passado. É claro que é muito bom, tem um amigo que diz que a avó dele dizia, meu filho, aprenda com os olhos, que seria olhar as situações, ver que as coisas não são boas, outras são ruins, e seguir apenas as coisas que são boas, sem sombra de dúvidas. Esse é interessante, mas tem vários outros aspectos da vida que não dá para aprender só com os olhos. Tem coisas que a gente acaba atraindo, né, para a gente, e a partir daí a gente vai nessas empreitadas da vida, sofrendo muitas vezes. Mas nós precisamos apenas abrir o nosso olhar, como Kardec diz nesse item 15, para esse aspecto espiritual da vida que ele trouxe, né, nessa primeira obra do Livro dos Espíritos, trazendo essas revelações para fazer com que a gente entenda a realidade da vida. Conforme Freud diz, a religião é uma ilusão porque nos afasta da realidade. Kardec vem dizer, eu vou trazer essas revelações para trazer vocês, ou todos nós, para a realidade da vida.
Não tem nada sobrenatural, isso tudo é real. Não existe espírito, nós somos espíritos. Isso é real. Isso é que é interessante. Uma vez que a gente desperte, como diz Hermínio Miranda, né, no livro Candeias da Noite Escura, tem um capítulo chamado Os Espíritos Madrugadores. São espíritos que em idade juvenil começam a perceber essa realidade da vida, entendendo e tendo uma consciência da imortalidade da alma, sabendo, como também Kardec coloca nesse item 15, né, que essas revelações são uma profilaxia, né, para o ser humano, que ele começa a entender que essa vida é apenas uma passagem, e todos os aspectos negativos ou positivos que a gente acaba dando, ele é apenas um recorte, é apenas uma passagem curta, né? Nós precisamos perceber isso. Aí daí Hermínio Miranda começa a dizer que esses espíritos madrugadores começam o quanto antes observando e tendo essa consciência da imortalidade e seguindo o rumo, porque a vida ela não é tão simples. Esse aspecto da gente vir para a Terra, o importante de aprender é aqui na Terra. Já diz a pergunta 918 do Livro dos Espíritos, né? Quando Kardec questiona como se pode reconhecer em um homem o progresso real. E aí a espiritualidade vai dizer a Kardec, é aquele que pratica a lei de Deus durante a sua vida corpórea. É aquele que pratica a lei de Deus durante a sua vida corpórea. Então o importante é a gente aproveitar esse momento que estamos na Terra para entender melhor. Então a vida ela é bem complexa, ela não é fácil de compreender, porque a gente acha que são momentos, a gente acha que, puxa, eu vou evoluir se eu vier a um centro espírita, ou para um templo, ou para uma igreja, eu acho que eu só vou evoluir se eu sair para fazer a caridade, eu acho que eu só vou evoluir se eu for bom para as pessoas. Não, nós iremos evoluir à medida que a gente vai adquirindo essas habilidades em entender a nossa consciência da imortalidade, nos percebendo o espírito. Nós somos espíritos imortais. As pessoas que nos cercam são companheiros desta vida. Talvez já foram de outras, em outro momento, talvez foi esposa, talvez foi irmã, talvez foi mãe, talvez foi filho, não sabemos. Não sabemos se na próxima viemos todo mundo junto ou iremos para lugares diferentes. Essa é a nossa percepção. Mas o título realmente ela é importante, porque se assim não fosse, não viríamos como pai, como mãe, como filho. Então temos a responsabilidade, temos uma grande incumbência durante essa nossa encarnação. Mas nós não podemos perder de vista que todos que nos cercam são espíritos. Nosso filho, nossa filha, nossa esposa são espíritos. Não sabemos, né? 2 meses, eu acho que é o último, viu, Soares? Eu acho que é o último, 2 meses. Então, não sei de onde veio, não sei quem é, não sei se já veio comigo, mas veio com incumbência. Meu filho, sou o pai, então durante essa vida serei o pai, tenho essa responsabilidade. Não sei se vou fazer bem, não sei se vou fazer mal, mas vou fazer o que eu posso, vou fazer o que eu já aprendi até agora. Então, às vezes, a gente tem essa grande preocupação. Acho que é a Rossandro Klingen que diz isso, né? Os pais hoje querem dar tudo para que eles não passem o que nós passamos, né? E parece que isso aí está um pouco inverso, né? Porque a gente só chegou a uma mentalidade, né, do que a gente tem hoje, porque a gente já passou por diversas outras situações. Então, é claro que tem toda uma história e toda uma responsabilidade aí por trás. Mas trazer essa condição de consciência da imortalidade, entendendo que os problemas que acabam nos cercando, os convites que a vida acaba nos fazendo, por mais duros que sejam, são momentos temporários. São momentos que acabam nos proporcionando grandes lições. Isso é que a gente começa a perceber na obra do Livro dos Espíritos. Essa revelação que Kardec acabou trazendo para a gente. Trazendo essa profilaxia, trazendo esse antídoto, né, para a humanidade, que acabava, pelo menos à época, século XIX, finalzinho do século, até esse final do século XIX, não sabiam para onde ia. Nasciam, cresciam, morriam e não tinham uma consciência da imortalidade, senão talvez uma consciência, na minha visão, um pouco errônea. E Kardec vem nos dizer que a vida continua. A vida ela é tal qual um curso que a gente faz, estamos passando por disciplinas, aqui estamos pagando uma disciplina, mas muitas vezes a gente acaba atraindo
né? Para a gente, algumas dores, já diz, Kardec fala nesse item 15 dessa loucura que acaba algumas pessoas acreditando, né, que um estudo aprofundado acaba trazendo uma loucura, mas nós sabemos das causas atuais. O próprio Evangelho segundo o Espiritismo tem um capítulo sobre isso, as causas atuais também das aflições, as causas atuais que acabam trazendo também informações importantes sobre esse nosso desequilíbrio, que nada mais é do que uma incompreensão da realidade da vida. A doutora Elizabeth Kübler-Ross, ela é bastante conhecida, inclusive bem citada no movimento espírita. Ela tem uma obra que ficou famosa por uma obra sobre a morte e o morrer, mas ela tem outros livros interessantes. Ela é uma médica suíça que desde cedo começou a se preocupar com as outras pessoas. Desde cedo ela começou a observar alguns grupos de pessoas que acabavam sofrendo por questões banais, questões simples, as pessoas não, ou questões mais complicadas, e as pessoas não davam a devida voz. Por exemplo, no início dos anos 80, quando se assolou nos Estados Unidos a AIDS e começaram a morrer as primeiras pessoas, né, por conta do HIV, algumas crianças, algumas mães estavam ali, tinham HIV, morriam, e as crianças também com HIV morriam ali no hospital, ficavam dias, meses ali nos hospitais até a sua morte. E aí ela, médica, começou a observar aquilo. Puxa, ninguém está ali dando uma voz, dando uma vez, dando realmente um espaço ou um momento humanitário para essas crianças. Ela abraçou aquelas crianças. Então ela gostava dessas pessoas que vivem à margem da humanidade, daquelas pessoas que passam invisíveis por todos nós, né? Como eu falei, a vida ela é bastante complexa. A gente não só cresce quando faz uma caridade, quando vem para um centro espírita. Isso talvez seja um momento de pegar o combustível necessário para ampliar a nossa capacidade de compreensão, mas a vida é o que a gente gera dentro da gente. A gente não é um corpo, nós somos espíritos. Quando perdermos essa indumentária, nós iremos ficar mente. Nós vamos ficar mais moldável, mais flexível. Então a gente só vai levar o que a gente aprendeu. Então a gente é o que a gente gera. O que é que os incômodos geram em você? O que é que o outro acaba gerando em você? Uma compreensão, uma compaixão, nada. Enquanto você está me escutando aqui, o que é que está gerando dentro de você? Você está pensando em casa, no problema? Você está achando que não faz sentido? Ou você está achando que faz sentido? Isso é que é o importante da vida. Quem te tira a paciência? Quem gera mais incômodo dentro de você? Aquele que já é o chefe, um amigo, alguém que fez um mal? Então isso é que é importante, e isso a cada segundo começa a aparecer. O que é que eu sou quando estou com dinheiro? O que é que eu sou quando estou sem dinheiro? O que é que eu sou quando alguém diz que eu sou feio? O que é que eu sou diante a vida é isso. A vida não só é esses momentos, a vida se dá 60 minutos por hora, 60 segundos a cada minuto, e isso é o que a gente está gerando. O que você está gerando está somatizando no seu corpo, e é o que você é. Esse é você, e é isso que a gente precisa cuidar. Então, quando a doutora Elizabeth Kübler-Ross começou a olhar essas coisas, ela se condoía, ela se movia de íntima compaixão para com essas pessoas que viviam à margem. Desde cedo, como Hermínio Miranda fala dos espíritos madrugadores, ela foi um espírito madrugador. Porque quando ela era jovem, 12, 13 anos, ela começou a ver algumas pessoas na rua, pedintes, algumas coisas assim, ou alguns vizinhos precisavam de uma ajuda, ou alguém estava morrendo, não tinha ninguém que cuidasse, alguma coisa assim. Ela ia, uma pessoa trabalhava na casa dela, sofria de alguma coisa, e ela ia ali ajudar. Ela realmente tinha um olhar espiritual. É essa talvez o desafio nosso, ter um olhar espiritual para com a vida. Imagina, fazendo um parênteses aqui, se nós desencarnássemos. Você desencarnou, mas a espiritualidade dissesse assim: você desencarnou, perdeu o corpo, mas faz de conta que você não desencarnou. Todo mundo está enxergando você, mas você já está na pátria imortal, você já está no plano espiritual. Perdeu o corpo, não tem mais conta bancária, não tem mais CPF, então
mas todos que te cercam vão te enxergar. Eles vão achar que você não desencarnou. Será? Essa é uma pergunta que eu vou deixar para a reflexão da noite, né? Quando vocês foram dormir e começaram a pensar. Será que a gente não agia de forma diferente? Então a gente iria viver aqui uma parte, opa, deu nossa hora, 10 horas, 11 horas de dormir, a gente já ia para o mundo espiritual conscientemente, a gente já estava desencarnado, e depois amanhã de manhã, eita, temos que voltar. Então as pessoas não sabiam que você estava desencarnado. Será que a gente não ia agir de forma diferente para os problemas que a gente vive atualmente, para as condições atuais da nossa política, da nossa economia, das nossas amizades, da nossa família? Talvez a gente iria agir de forma diferente. Então, nós somos, a dificuldade ou o desafio nosso é esse, nos perceber espíritos imortais. Então, a doutora Elizabeth Kübler-Ross, ela começou a observar essas coisas, e daí ela soube de um grupo voluntário que estava fazendo um trabalho tipo Médicos Sem Fronteiras, que são um grupo de médicos voluntários que vão em algumas regiões que são carentes de médicos, carentes de alguma coisa, e eles acabam se candidatando a fazer esse trabalho ao redor do mundo. Ela começou a saber sobre um grupo voluntário, e ela foi nesse grupo que estava precisando de pessoas para ajudar ali a fazer qualquer coisa, porque o grupo de voluntário em vilarejos, em cidades, principalmente ela ficou sabendo de um grupo voluntário que vivia na Varsóvia. Varsóvia é uma cidade na Polônia que ficou arrasada depois da Guerra Mundial. A Segunda Grande Guerra acabou arrasando aqueles países ali, aqueles vilarejos, e não sobrava nada. As pessoas viviam em esconderijos, né? As pessoas só se viam as pessoas ali durante a noite, porque as pessoas ainda tinham muito medo de sair e não tinham condições. As cidades acabavam ficando sem condições para nada. Faltavam remédios, faltavam vacinas, faltavam várias coisas. E ela se candidatou para ir para esse grupo de voluntários. E chegou lá apenas para varrer o pátio, apenas para lavar algumas coisas, apenas para ajudar a fazer de parto de vacas até construir casas, construir pequenas barracos. Ela começou a fazer todo esse trabalho. Essa história está narrada no livro A Roda da Vida, de Elizabeth Kübler-Ross. Muito bom esse livro, indico aqui a leitura. Então ela começou a fazer todo esse trabalho. E daí, nesse grupo só tinha duas médicas, que conseguiram fazer ali um barraquinho com algumas tábuas que ganharam de doação e começavam ali uma pequena clínica. De vez em quando recebiam algum remédio, alguma coisa, mas na maioria do tempo não tinha remédio nenhum, mas chegavam a atender mais de 50 pessoas por dia. As pessoas chegavam de todo local e elas, com o mesmo conhecimento médico, que eram duas médicas que estavam ali atendendo, mas não tinham os aparelhos, nem os medicamentos necessários para fazer todas as curas, mas o carinho, a compreensão, o acolhimento que aquelas duas pessoas davam às pessoas que vinham, acabavam ajudando a todos aqueles que procuravam. E a doutora Elizabeth Kübler-Ross, na época era uma jovem apenas, adolescente, não tinha feito o curso de medicina ainda, tinha feito, no máximo, um curso de primeiros socorros. Daí, certa feita, ela estava ajudando a cobrir uma casa com telhado, e de repente a pessoa que estava cobrindo a casa caiu, machucou a perna, e aí o sangue saiu. Algumas pessoas dali foram até esse idoso, era um senhor idoso que tinha caído do telhado e o sangue estava jorrando, e as pessoas pegaram um punhado de terra e botaram em cima. E daí ela viu aquilo, ela disse, não faça isso, isso vai infeccionar. Eu vou fazer um curativo. Ela tinha feito um curso de primeiros socorros. Ali na guerra, né, eles começaram a ofertar diversos cursos nessa área humanitária para que as pessoas pudessem ajudar umas a outras. E ela fez um torniquete, começou a fazer ali. E aí as pessoas começaram a falar dela, olha, a Elizabeth, ela sabe fazer isso. E as médicas ficaram sabendo que ela fez um pequeno curativo ali e estavam precisando de ajuda e já pegaram ela para ser ajudante dos médicos. E aí, certa feita, as médicas sempre saíam para atender pessoas nos vilarejos, ela que atendia as pessoas que ali se encontravam.
E daí, dentre as belíssimas histórias dela, histórias reais da vida de doutora Elizabeth Kübler-Ross, certa noite ela conta que estava tão cansada de tanto atender as pessoas, não tinha nenhum medicamento ali na época, estava com muita dificuldade. Ela, muito cansada, deitou ali no alpendre da barraca, né, do barraco com ela estava, já era meia-noite. E aí ela escuta o choro de uma criança chorando, e ela, sem querer, abriu os olhos, porque ela já sabia que era alguém buscando ajuda, né, para ajuda médica. Ela não tinha mais nada ali, não tinha medicamentos, não tinha nada, então ela cerrou os olhos, continuou com os olhos fechados, mas aquele choro começou a se aproximar. E daí ela não teve o que fazer, abriu os olhos, viu uma senhora. A senhora disse: meu filho está doente, eu queria que a senhora o curasse. Aí ela disse: eu não posso, eu não tenho condições, não tem remédio algum, o máximo que eu posso fazer é examiná-lo. E daí olhou para a criança, estava queimando de febre, a língua e os lábios da criança, todos de bolha, já advindos da febre. Segundo ela, a febre é tifo, né? Acho que é febre tifoide hoje. E aí ela disse: não tenho condições, realmente eu não tenho condições, porque eu não tenho um remédio suficiente, eu não tenho remédio nenhum, né, para poder fazer essa cura. O máximo que eu tenho aqui é um chá, vamos até a cozinha, eu vou fazer um chá para nós. Então ela foi, fez um chá e deu àquela mãe, tomou o chá e esperava que a mãe realmente fosse embora, mas ela ficou com o coração tão partido por não poder fazer nada naquela situação. E aí a mãe disse assim: você tem que me ajudar, porque ele é o último dos meus 13 filhos. Ele é o último dos meus 13 filhos. 12 morreram no campo de concentração. Esse nasceu dentro do campo de concentração, eu não quero perder ele. Ela disse: você está disposta a andar? Tem um hospital que dá 4 horas de caminhada, eu vou com você. E daí ela foi para um hospital que ficava em uma cidade a 4 horas andando. E ela foi, era 1h da manhã, chegaram às 5, 6 da manhã. Lá no hospital também estava super lotada, mas aí ela fez um escândalo. De vez em quando a gente faz alguns escândalos na porta. E aí o médico foi e atendeu. O médico atendeu, sem querer atender, mas depois atendeu. Disse: não, eu posso atender, mas a criança, ela está com febre tifo, ela deve ficar aqui por 3 semanas, mas nem você, nem a mãe pode ficar. E aí a mãe deu um beijo no filho e deixou que o filho ficasse lá. E voltaram, às 4 horas andando. A criança ficou lá, elas voltaram. Essa senhora se tornou auxiliar da doutora Elizabeth. Ela cozinhava, ela ajudava a lavar, ela ajudava inclusive a pegar alguns pacientes, né, para ajudar ali no diagnóstico, na cura das pessoas que a voluntária Elizabeth, a então voluntária, né, ela se tornou médica, mas na época era voluntária. E aí, depois de 3 semanas, essa senhora voltou e o filho estava vivo e curado. Mas são histórias assim, interessantes, apenas para que a gente possa perceber que nós temos uma centelha divina dentro de cada um de nós. E essa centelha divina, ela acaba nos colocando para essas conexões que se dá através das pessoas que nos cercam. A gente precisa caminhar em direção do outro. Talvez toda dificuldade, ou talvez toda empecilho, ou todo defeito que a gente acaba enxergando no outro, todo defeito ou todas as más inclinações que a gente enxerga no outro, pode nos ajudar a enxergar as más inclinações que existem dentro de cada um de nós. Quando a gente julga uma situação, seja ela qual for, é interessante que a gente comece a olhar para isso e o que é que isso quer dizer de mim. O que é que isso quer dizer de mim? É isso que vai fazer com que a gente saia dessa vida melhor do que chegou. Não são as ações. Eu posso estar aqui dando palestra, inclusive tem uma história bem interessante que eu acho que dá tempo de contar, no livro Contos desta e de outra vida, onde, trazendo para a nossa realidade, um palestrante ou alguém que estava orando bastante
passou a vida orando a Deus, fazendo caridade, fazendo isso e fazendo aquilo, e de repente chegou um humano, um pecador, como diz no livro, uma pessoa de erros e acertos, para buscar com essa pessoa alguns conselhos para a sua vida. E aí ele foi dando alguns conselhos e de repente nessa conversa dos dois chegou um homem, segundo a história, um anjo vestido de homem, e chega e diz para esse santo, né, essa pessoa, esse palestrante, essa pessoa que estava realmente nesse processo de reverência, esse processo de orar constantemente. Ele diz: estou vendo que você ora constantemente, estou vendo que você é uma pessoa santa, e isso talvez seja o que me trouxe até aqui, mas estou aqui para te pedir ajuda. Tem uma criança ali em um lar de meretrizes que está precisando de ajuda, porque ela talvez não sobreviva durante a vida, durante a noite, né? Por conta da frieza da noite. Talvez você possa ir lá e me ajudar. E esse santo disse: não posso ir nesses locais, meu local é aqui, falando para as pessoas, eu não posso me envolver. E o pecador, um ser humano de erros e acertos, disse: o que é que eu posso fazer? Posso ir com você. O outro disse: tem uma jovem ali que se embriagou bastante e está passando por um coma alcoólico, se a gente não for lá ajudá-la agora, talvez ela desencarne. Não, eu não posso ajudar uma pessoa que tem uma vida desregrada dessa, eu não posso me envolver com isso. E o pecador disse: diga o que eu tenho que fazer, que eu vou lá. E dentre outras, ele falou 4 ou 5 chamados para essas pessoas. Essa pessoa não se moveu. Conta a história, narrada pelo irmão X, que é Humberto de Campos, pelo Chico Xavier, psicografia de Chico Xavier, que anos depois desencarna o santo, desencarna o pecador, e o santo continua na sua oração, e depois de vários tempos, ele começa a observar uma luz, e essa luz estava vindo de encontro a ele. E quando a luz começa a chegar bem próximo, ele observa, olha direitinho e vê que é o pecador, aquele homem de erros e acertos. E diz: puxa, como é que você conseguiu? Está com uma luminosidade tão grande, você está com aparentemente uma luz enorme. O que é que você fez para conseguir isso? E eu passei a vida toda, né, trazendo para a nossa reflexão, dando palestra, falando com as pessoas, e eu não consegui nada disso. Como você conseguiu? Ele diz: eu apenas caminhei ao encontro de Deus, que se encontra em cada pessoa que nos cerca. Então o desafio da vida é enxergar essas oportunidades a cada segundo que a vida nos proporciona. Dentro de cada um de nós tem essa centelha divina, tem a lei da consciência, da qual o Livro dos Espíritos acaba nos trazendo, e essa lei da consciência, ela precisa realmente apenas de uma compreensão. Talvez seja aquele vazio que muitas vezes a gente observa dentro de cada um de nós, mas o vazio não precisa de ser preenchido, o vazio, ele precisa de compreensão. Se nós compreendermos melhor a nossa existência, nos entendendo o espírito imortal, nós iremos, com certeza, aproveitar melhor os nossos minutos que restam aqui na Terra. Gratidão a todos vocês.